Fala pessoal, a gente tá aqui Oi. para reagir ao canal Uvalete, ao vídeo. O ódio a The Last of Us 2 tem um motivo que você ignora. E esse foi o patrocínio do... Shine, Muito obrigada pelo obrigada. patrocínio, ele ajuda muita gente. E bora lá, reagir. The Last of Us Parte 2 é um dos jogos mais divisivos da história dos videogames. De um lado, ele foi amplamente aclamado pela crítica especializada, vencendo prêmios e sendo concordando, celebrado Vicente. como uma obra-prima narrativa. Do outro, uma parte considerável do público rejeitou fortemente nunca sua vi isso. história e escolhas criativas, Ixi. gerando discussões acaloradas e uma polarização na comunidade gamer. Mas o que Ai. realmente motivou esse ódio tão visceral? A resposta pode estar em um sentimento incômodo que o jogo nos impôs. O problema não é a história em si, mas sim como ela faz você se Se sentir. sentir. The Last of Us Tá. Parte 2 não apenas conta uma narrativa, ele força o jogador a passar por um processo emocional intenso e doloroso, e nem todo mundo estava preparado para isso. Nossa! Gente, eu nunca joguei, eu tenho jogo, Antes hein? do lançamento, as expectativas para The Last of Us Parte 2 eram gigantescas. O primeiro jogo nos apresentou uma das relações mais emocionantes e bem desenvolvidas dos videogames, Joel e Ellie. O primeiro The Last of Us não era apenas um jogo sobre sobrevivência. Era uma história sobre a conexão entre duas pessoas quebradas Sim. pelo mundo cruel em que viviam. Joel, um homem traumatizado pela perda de sua filha, encontrou em Ellie uma nova razão para viver. Sim. Ellie, uma jovem nascida em um mundo pós-apocalíptico, aprendeu a confiar e a amar Joel como um pai. Ao longo do jogo, testemunhamos momentos profundamente humanos entre eles, desde pequenas interações, como brincadeiras e conversas descontraídas, Fique aí, Carlos. Mas que tipo de nome é Carlos? Foi você quem esqueceu de perguntar o nome dele pro Tommy. Carlos. até momentos de extrema tensão emocional. Chegou ali no... Tinha, velho. Ele tentou. Joel. Joel. Tudo isso Gente. fez com que essa relação fosse o verdadeiro pilar do jogo. Foda, No né? final do primeiro jogo, Joel toma uma decisão Tadinha. moralmente questionável, mas profundamente humana. Ele escolhe salvar Ellie da cirurgia que poderia ter resultado em uma cura para o vírus, mas que a mataria no processo. Ele mente para Ellie sobre o que aconteceu, protegendo-a, mas ao mesmo tempo criando uma fissura em sua relação. Essa decisão fez com que o público ficasse ainda mais apegado aos personagens, criando um vínculo emocional inquebrável. Para muitos, Joel e Ellie eram inseparáveis, e a história não poderia continuar sem os dois juntos. Ou seja, Ah, tá. já lembrou, né? Eu tive Você já lembrou, né? Aham. muito para sobreviver. E você... Haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, mas Promete é... pra mim. Foi aí que... Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Foi aí que... Foda. Descobre. Ela escolhe acreditar, né? Porque ele tá jurando. Caraca! Os trailers e materiais promocionais até reforçam essa ideia. As prévias mostravam o Joel acompanhando Ellie, dando a entender que ele teria um papel central na história. No entanto, a realidade foi completamente diferente. Mas ele foi envelhecido, Joel né, gente? é brutalmente assassinado logo nas primeiras horas do jogo. Essa escolha narrativa gerou uma onda de revolta imediata. Os jogadores esperavam uma Não, jornada pera aí, no The Last of Us... Tá doido. Nas primeiras horas? Eu acho que sim. Ia dar um baque, porque a pessoa tá esperando aquilo tudo, né? Tá História. esperando que o jogo inteiro seja os dois, né? Gente, eu acho que foi Caraca. ousado, tá? Matar ele. Eu também acho que foi Eu bem acho ousado bem matar ousado. logo assim no começo. Podia matar É no meio. muito ousado. No jogo, quero os No dois final, juntos. Perto do final. escolha narrativa gerou uma onda de Comecinho, revolta gente. imediata. Os jogadores esperavam uma jornada ao lado de Joel, E mas foram brutalmente, forçados tá? a Sim, encarar gente. sua morte de uma Isso. forma chocante e brutal.
Não houve um tempo para um último momento de despedida, nem a chance de lutar para protegê-lo. Não, A certeza, nessa hora do jogo, ninguém acreditava. Alguém achou que ia acontecer. O pessoal achava que ia acontecer alguma vamos coisa que eles não invadir iriam aí matar. e alguma coisa Não vai tem como explodir. acreditar nisso. Só na hora que aconteceu. Sério, Para um não. último momento de despedida, nem a chance de lutar para protegê-lo. A cena é cruel e implacável e o Ai, ela jogador não vendo, tem velho. outra opção a não ser assistir. A traição das expectativas, com muitas aspas, foi um dos principais gatilhos para o ódio. Ao contrário dos jogos que permitem aos jogadores tomar decisões ou mudar o rumo da história, The Last of Us Parte 2 Ela remove olhando, qualquer sensação de velho. Ai, controle. não. O jogador é forçado a aceitar a morte de Joel, independentemente de como se sente sobre isso. E esse sentimento de impotência ressoa profundamente. Ah, Se a morte de Joel já não fosse um golpe forte o suficiente, o jogo ainda nos revela que sua relação com Ellie estava estremecida antes de sua morte. Ellie, ao descobrir a verdade do que aconteceu no hospital, sente-se traída por Joel. A relação entre os dois se torna distante e cheia de ressentimentos. tá. Esse detalhe torna a morte do Joel ainda mais devastadora. O Sim. jogador não apenas perde Caralho, Joel, véi. mas perde a oportunidade situa- de ver uma reconciliação entre ele e Ellie. Sim, uma situação A última merda. conversa que vemos Sim. entre os dois não é uma cena de despedida calorosa, mas sim um momento de tensão e dor, onde Ellie expressa sua dificuldade em perdoá-lo, mas insinua que talvez estivesse disposta a tentar. Isso adiciona uma camada de sofrimento ainda maior ao jogador. Não é apenas a perda É de que você Joel, não tem mas escolha, a né? perda da possibilidade de cura emocional entre ele e Ellie. Somos forçados a aceitar que essa relação terminou de forma amarga. Mas sem- falar, bem realista, né? É. Eu tava pensando nisso, sabia? Porque assim, às vezes isso realmente acontece. Tipo, a pessoa, a filha, o filho briga com o pai. Acontece Aí o alguma pai vai coisa. trabalhar e Foi, aconteceu até no. Eu sei que não é vida real, mas no Homem-Aranha com aconteceu acidente. isso, né? Exatamente. Ele brigou com o tio Ben. É porque, tipo, eles não quiseram romantizar nada aqui. Aham. É uma situação apocalíptica, já não é nada romantizado, mas eles não Aham. quiseram romantizar nem as relações, né? Tipo, ele fez uma coisa que é um ato moral que as Um pai, pessoas né? podem Um pai faria isso. não apoiar ou apoiar, vai depender de cada um. Então, Sim. tipo, tá mostrando uma coisa muito Realista. pegada no real, É. né? Do que as pessoas poderiam fazer e tudo Aham. mais. Então, É que nem o Peter. Eu acho que Peter isso é brigou com foda. o tio, foi lá pra luta, teve aquela escolha dele lá e o tio ele se sentiu foi tão culpado. ousado que ficou É, pica. Então, exatamente. pô, mas bizarro, sério, bizarro. Eu acho que eu ia entrar em luto e ia largar por um tempo o jogo. Eu acho. Sério? Eu acho que eu sou esse tipo de pessoa, sabe? Nossa. Eu ia ficar puta. Eu ia querer matar todo mundo. Somos forçados a aceitar que essa relação terminou de forma amarga, sem um encerramento satisfatório. E Joel morreu sem saber se sua filha o perdoaria. Como você é escroto. Eu não tô tentando. Era pra eu ter morrido naquele hospital. Minha vida teria tido algum valor. Pronto, Mas você falei tirou que é isso de mim. E não pode mais? E não pode mais? Não, porque ele matou geral. Ah, é verdade. Eles teriam que buscar um outro lugar, talvez. Eu acho que ele matou geral, não foi? Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, Teria feito igual. eu teria feito tudo igual. É óbvio, cara. Ele não segue. Ele já vê ela com filha. Foda, né? E ele sabia o que isso ia resultar pra ela, mas ele não conseguiria imaginar a vida. Só que... acho que eu nunca vou conseguir te desculpar. Mas tô disposta a tentar. Aí, ó. Porque ela gosta dele como pai. Então aquele sentimento fica meio. Ela tá em conflito, né? Olha ela passando o dedinho na madeira. Uhum. De nervo, tipo. Bem realista, né? É. Certo.
A gente se vê. Se ele morre assim, velho. Ai, não, que uma merda. O jogo nos obriga a passar pelo Vou te processo falar. do luto. Ele morre, tudo bem pra ele. Ele morreu. Sim. O problema é que ela vai ficar viva. Aham. Sem ter como se entregar pra ninguém pra fazer a cura. E sabendo que ela não desculpou ele, tipo, Um peso, né? e falas, tipo, de fato falar com ele e, Sim. de fato, ó, eu te desculpei. Porque ela não chegou a desculpar de fato nela, assim. Ela não sentiu aquela sensação de realmente te perdoo eu por te isso. perdoo. Então, Aham. tipo, ela que ficou viva e se fudeu. Cara. O jogo nos obriga a passar pelo processo do luto, e isso acontece de forma inconsciente. Nossa, ia largar muito Segundo o a jogo, bem luto psicologia, mesmo. o luto passa por 5 Aí, ó, estágios negação. principais. Eu, e The aí, Last ó, gente, eu faço. Gritou. Desculpa. Aham. Negação. É o Parei de primeiro. jogar agora. A Aham. minha negação é essa, eu paro de jogar na hora. Uhum. Só da raiva. É logo depois que eu vou tá puta. É o que eu pulo logo. Eu fico puta e eu vou querer matar todo mundo. Não, eu não. Todos os personagens que Ah, tá, sim, coisaram, não, eu entendeu? não. O Joe não é nenhum santo, ele matou muita gente. Gente, eu fiquei chocada quando a gente viu a história do jogo. Sim. Eles matavam a lá caralha. Sim. Eu fiquei chocadíssima. Eles mataram morrer? Gente, sério? Sim. Ele matou geral, os cientistas que eles conheciam? É, então era isso mesmo, É. ele matou geral mesmo. Eu lembro dele matando. Mas não existe mais cientista no mundo? Cara, deve ter, mas a gente tem que É achar, é isso que difícil, eu tô falando, entendeu? Tem que achar uma galera que faça. of Us Parte 2 nos força a vivenciá-los da maneira mais visceral e dolorosa possível. A primeira reação ao ver Joel ser brutalmente assassinado é a negação. Isso não pode ter acontecido. É um É o sonho. primeiro pensamento imediato que muitos jogadores tiveram. O jogo nos tira uma figura paterna sem qualquer preparação emocional. A brutalidade do momento e a rispidez com que ocorre não permite tempo para processar a perda. A mente do jogador se recusa a aceitar a realidade, e isso se traduz na esperança de que a cena seja um pesadelo, um erro ou até mesmo um momento reversível na trama. No entanto, não há volta. Ai, cara. O jogo olha, deliberadamente nos priva de qualquer Destroçado. alívio imediato, Ai, deixando o gente, vazio que tomar horror. conta da experiência. Esse choque inicial Que faz absurdo parte da isso. construção do luto, pois nos força a sair de uma zona de conforto estabelecida no primeiro jogo e entrar em um território emocionalmente desconhecido. Após a negação, vem a raiva, e essa raiva se manifesta de diversas formas, contra Uma Ellie, boja aí. contra os desenvolvedores, contra a história. É assim Abby se mesmo. torna o alvo mais óbvio, pois é ela quem executa Joel de maneira brutal. Ela não apenas o mata, mas o faz com ódio, desumanizando-o diante dos nossos olhos. É nesse momento que o jogo nos coloca em um dilema moral intenso. O ódio que sentimos por Abby é genuíno, mas ele também nos coloca na mesma posição que Ellie, desejando vingança a qualquer custo. O que torna essa raiva ainda Não mais pode, né? poderosa é a forma como o jogo desconstrói nosso senso de justiça. Joel era para muitos um herói, Então, né? mas para Abby, ele era um vilão. O jogo nos obriga a ver os dois lados da moeda, mas faz isso de uma maneira que nos causa desconforto. Queremos que Abby sofra, Imagino. queremos vingança, mas ao mesmo tempo somos forçados a questionar se isso realmente nos trará algum tipo de satisfação. A barganha no luto Vai. ocorre Eu quando também tentamos acho. negociar O com a jogo- realidade, buscando alternativas que possam suavizar a dor. No contexto de The Last of Us Parte 2, Ah, sei lá, eu isso acho se muito manifesta- merda essa coisa de ver o lado do outro. Porque é aquela frase que tem do. Na tua vida, você é o protagonista em teoria da sua vida. Tipo, Sim. você é você. Mas você, com certeza, em algum momento, foi vilão na vida de alguém. Sim, Você fez alguma coisa de ruim na vida de Na alguém, vida de mesmo que alguém. não tenha sido sem intenção. exatamente. Porque cada um tá vivendo Ué, uma vida, cada um né? vive- Então, tipo, é meio merda. E num momento, num mundo apocalíptico, tipo, todo mundo é meio vilão na própria história e na história do jogo. Na né? história dos outros. Você é doido. O negócio apocalíptico também que não existe. É. Imagina todo mundo se matando assim. que possam suavizar a dor. No contexto de The Last of Us Parte 2, isso se manifesta na esperança de que a história ofereça algum tipo de redenção para Ellie, ou que a trama traga um flashback mais significativo que nos permita dizer adeus a Joel de uma forma adequada. E não é Os jogadores passaram a criar teorias, explorar possibilidades de finais alternativos e até Meu mesmo Deus. desejar que Ellie tivesse a chance de matar Abby no final. Muitos procuraram justificar a dor de alguma maneira. E se Joel tivesse se defendido? E se a cena tivesse acontecido de um jeito diferente? O Joel nunca faria isso. Mas o jogo não dá essa oportunidade. Não quis E saber. nos força a aceitar que a perda é definitiva
e irreversível. Porra. Aqui, chegamos ao ponto mais doloroso da jornada. Ao longo do jogo, Ah, é? a vingança de Ellie se torna cada vez mais vazia. Cada morte que ela causa não traz alívio, apenas mais sofrimento. E o jogo faz questão de tornar essa sensação cada vez mais evidente. O olhar de Ellie se torna mais sombrio, suas ações mais brutais, e sua busca por Abby perde o propósito olha. inicial. Não é mais sobre justiça, mas sobre uma obsessão destrutiva. Aham. Quando finalmente encontramos Caralho. Abby no final do jogo, a cena é devastadora. Abby está irreconhecível, enfraquecida, desnutrida e Eita. presa como uma escrava. O jogo nos faz perceber que não há satisfação na vingança. Ellie se dá conta disso, mas já é tarde demais. Ela perdeu tudo no processo. A depressão se instala tanto na personagem quanto no jogador. A jornada que parecia ser sobre retribuição se revela um caminho para a autodestruição. O estágio final do luto é a aceitação. Mas The Last of Us Parte 2 nos faz entender que nem todos conseguem chegar lá. Ellie tenta, mas não consegue completamente. No final, ela decide Ai, poupar Abby, calma aí. mas já Ai, calma aí. Eu tô chocada, a Abby ficou... Tá o quê? Eu acabou de falar, ai, mata essa vadia, essa cachorra. Aí agora ela virou escrava. Gente, eu sou muito humana, não dá, cara. Eu não consigo. Eu tô chocada. É que eu tenho raiva das coisas que não são reais, mas na vida real eu sou muito sensível. Ai. Na vida real eu sou muito sensível. Ai, calma aí, gente. Ai, que ódio. Ainda quase arranquei meu piercing fora, pelo amor de Deus. Ainda tá cicatrizando. tenta, mas não consegue completamente. No final, ela decide poupar Abby, mas já perdeu tudo. Dina a abandonou. Sua casa está vazia, e pior ainda, ela perdeu a conexão com Joel. A música que ele tocava para ela, o último laço entre eles, já não pode ser tocada, pois Ellie perdeu seus dedos na luta final. Simbolicamente, ela não consegue mais reviver essa lembrança. O jogo nos força a refletir sobre o peso da vingança e sobre como luta é um processo doloroso e muitas vezes inacabado. Ellie não consegue preencher o vazio dentro dela, e o jogador sente o mesmo. A aceitação não vem com paz, vem com um vazio, e um vazio difícil de suportar. A decisão, para muitos, mais controversa do jogo é a de nos fazer jogar com Abby por metade da campanha. Depois de passarmos horas odiando-a, somos obrigados a ver a história Eu do não ia seu querer ponto de jogar um vista. negócio triste desse, Isso não é não. uma escolha, Nossa. é uma imposição narrativa e gera um conflito psicológico sabia enorme disso. no jogador. Inicialmente, Realmente. jogar com Abby é revoltante. Cada ação Não dela desligou. parece forçada. O jogo tenta nos humanizá-la, mas nosso ódio por ela ainda está muito presente. É óbvio, né? No entanto, conforme avançamos, começamos a ver a camada de sua personalidade. Descobrimos que Abby também perdeu um ente querido, seu pai, que foi morto por Joel no Hospital dos Vagalumes. Pai Percebemos dela era que sua cientista. jornada de vingança não foi diferente da de Ellie. O jogo constrói momentos emocionais poderosos com De qualquer jeito, não precisava também se vingar, assim como a Ellie, então também não precisava se vingar. Exatamente. Exatamente. vingança não foi diferente da de Ellie. O jogo constrói momentos emocionais poderosos com Abby, especialmente sua relação com Lev. À medida que ela se distancia da vingança, começamos Nossa, é a enorme, perceber né? que talvez ela tenha encontrado um caminho melhor do que Ellie. Isso cria um dilema interno. Será que devemos continuar odiando Abby? Será que estamos errados em querer vingança? A narrativa nos força a sentir empatia por Abby, mas não nos dá conforto em fazer isso. No final, não há heróis ou vilões, apenas pessoas quebradas pelo mundo em que E vivem. tentando sobreviver. O ciclo de violência não traz satisfação, apenas mais perdas, e é exatamente isso que o final de The Last of Us mostra. No fim, não é apenas um jogo. Ele é uma experiência emocional avassaladora É, não, que não obriga o precisa, jogador a gente. lidar Deus com me livre, sentimentos que é incômodos isso. e dolorosos. É, Nos faz sentir raiva, não é terapia isso aqui não, frustração, gente. vazio e, principalmente, o luto. Não. A grande questão que fica é: você realmente odiou o jogo ou odiou o que ele te fez sentir? Nossa. Caralho. Nossa. Olha essa cena. Sim. Tá maluco. Gente, eu não vim aqui. Não vou jogar um jogo pra ter uma aula de terapia. De como funciona as coisas, não. Vou jogar um jogo, entendeu? Pra ter um sentimento normal, não pra viver uma experiência de psicologia. Traumática. É.
Pelo amor de Deus. A única coisa boa foi ela ficar com a menina lá, com a Dina. Perdeu a mulher também. Gente, ela perdeu, tipo, A Dina não tudo. conseguiu Até os seguir a dedos. Ellie, da namorada da Dina. Ficou assim. Já tava cansada dessa obsessão de vingança da Ellie. Por isso foi embora com o filho dela. Na verdade, todo mundo se vingou e uma grande bosta, né? Não. Pega esse celular, meu amor. Todo Pega mundo se vingou, menos a... ela. Menos a... Isso a ia ajudar quem eu gostasse. Caraca, muito bizarro Olha só se isso, fudeu desse gente. jogo, realmente. O que foi isso? O Sabe? jogo é bem sentimental. Eu não imaginava que o jogo ia por esse caminho, não. Eu nunca soube que a gente tem que jogar com a Abby e que via e que ela foi, né? Que ela ficou presa lá. Nossa, ela tava irreconhecível, gente. O que foi isso? Ele ficou de Lula. Mas o que foi isso, sabe? Tava irreconhecível a Abby. Muito Ou louco. seja, era só a Abby não ter se vingado pela morte do pai. Exatamente. E aí nada disso. Não, teria mas ela ia acontecido. continuar com aquela dor, né? Tudo bem, mas vai passar. Você matou. A pessoa só descobre depois É que isso, faz. tipo, é ciclo de ódio, gente. Não dá pra ficar alimentando Não é? ciclo de ódio. Hã? A pessoa só descobre depois que faz. Que Tu não resolve, faça. né? Todo mundo sabe que não resolve. Eu consegui ter empatia pela Abby. Depois de um tempo, depois de mostrar a história dela. Sério? Cara, eu acho que sim. O que pegou ali foi ela ter sido escrava. Ali pra mim, Pegou pra caramba, né? ali pegou. Aí eu teria sido que nem a Ellie. Eu teria tipo, vai aí, mano. Ai, segue aí teu rumo. Dá satisfação no momento? Tudo bem, mas aí depois, tipo, Depois pra quê? Sabe? é uma coisa muito impulsiva, sabe? Aham. Tem que ser tratado mesmo, mas no caso não tem como tratar, porque é apocalipse. Sei lá, bem tenso. A não ser que tenha um psicólogo lá Bem tenso. Bem na tenso. base, né? Enfim, gente, esse foi o react de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha pra ajudar. Valeu. Bye. Mas eu ainda Depois, quero né? jogar esse jogo. depois é depois.